Esse é o Pensando em Voz Alta, falando para você, repetindo para mim. Oi, gente. Às vezes, a ferramenta que Deus utilizou para nos alcançar cai. A pessoa deixa de congregar, retorna à vida antiga. E agora? Às vezes, alguém que participou, que te discipulou, comete um erro grave, um crime. Às vezes, o seu pastor comete adultério, desvia fundos da igreja, enfim, transgride os 10 mandamentos. Pode acontecer. Vamos nos entristecer e nos decepcionar. Somos humanos. Está intrínseco em nossa natureza sentir a dor da decepção. Que vivamos o luto, então, mas que não percamos o alvo. Sabe o que não pode acontecer? Você deixar de crer em Cristo por causa dessas pessoas. Se você é novo na fé, se está em cima do muro, em dúvida sobre aceitar Jesus, ou até mesmo pensando em voltar para a igreja, seja ela tradicional ou moderna, eu te digo, dentro da igreja você verá comportamentos que imaginou que não encontraria e que talvez não devêssemos encontrar mesmo. Saiba que você se choca, com esses comportamentos porque você acredita que o cristão é perfeito. Não somos perfeitos. Na igreja nós nos encontramos contendas, picuinhas, ressentimentos, angústias, depressão e ansiedade, patológicas ou não, além de gente que se julga mais santos que os demais. Entre tantos outros males, nós encontraremos dentro da igreja. E o foco deve ser apenas um. Quando você entrar numa igreja, o seu foco deve ser apenas um: seguir a Jesus. Exceto nos casos assim que algum indivíduo, da igreja ou de qualquer outro lugar atente diretamente contra a sua integridade física ou mental, nós temos que nos afastar nesses casos. Mas os erros, e afastamentos alheios não são contra você. Foram cometidos contra Deus e contra a própria pessoa. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve legalizar, e permanecer em instituições que estejam claramente envolvidas com atos ilícitos, com coisas que você sabe claramente que é contra a Bíblia, contra as leis do Senhor. E que você sabe que aquelas pessoas estão utilizando da fé e da palavra do Senhor para ludibriar outras pessoas. Nesses casos, se afaste dessa instituição, mas procure outra que seja séria, que a igreja seja cristocêntrica, sabe? Porque se olharmos de verdade apenas para as pessoas, em qualquer ambiente que seja, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, vamos nos decepcionar. O ser humano é falho e, felizmente, muitos são verdadeiramente maus. Mas tem pessoas más nesse mundo. Tem pessoas que escolhem ser más no mundo e elas estão em todos os lugares. Lá em 2 Samuel, tem um momento, em que Davi cai. Ele comete adultério e, na tentativa, de encobrir o erro, ele arquiteta a morte do marido de Betseba. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Falava diretamente com Deus. E ainda assim, ele caiu. E aí, Deus usou, o profeta Natan para repreender o rei. Ao ler a sequência da história, vemos que Natan, ele não deixou de ser profeta, nem abandonou seu chamado, que servir junto com Davi, porque a posição dele não estava ligada a Davi, mas a Deus. Ou seja, o fato de pessoas, ou até uma igreja que foi usada por Deus na sua vida, se desviarem, se corromperem, não muda quem Cristo continua sendo na sua caminhada, na minha caminhada.
É triste, gente, é realmente triste. Gente, aqui eu falo de coisas que eu vivo, de coisas que eu acompanho, sabe? E que às vezes eu me desespero no início, mas depois, né, com o consolo, a orientação de Deus, do Espírito Santo, eu tenho essas reflexões e trago aqui para vocês. Então, se alguém falhou, que isso te sirva de lembrete para vigiar seus próprios passos. E não para parar de caminhar. A igreja é feita de gente perfeita, buscando um Deus perfeito. Fique com a perfeição de Deus, pois Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Lembre-se, a posição de Natan não estava ligada a Davi. A sua não está ligada a quem te apresentou Jesus, não está ligada a quem discipulou, não está ligada ao seu pastor da sua igreja, o pastor da sua igreja, mas a sua posição está ligada a Deus. Independente de quem cair ao seu lado, certo? Não desista de Jesus. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da gente. Continue firme, continue caminhando, aprendendo, lendo a Bíblia para você e pedindo a Deus discernimento para que você tenha a visão, você veja as coisas e o Espírito Santo te traga o entendimento das coisas que você está vendo, tá? E eu de cá sigo pensando em voz alta. Hoje, como eu não li nenhuma parte, né, específica da Bíblia, eu gostaria de deixar as referências, né, que eu utilizei para fazer esse episódio. 2 Samuel 11 e 2 Samuel 12. E os louvores da caminhada de hoje são Não Pare, de Midian Lima, Meu Alvo é Cristo, eu gosto da versão com Kleber Lucas e Fernandinho, e Olharei para o Alto, de Midian Lima. Até a próxima!